O Banco do Brasil vai renegociar 30 bilhões de reais em dívidas do agronegócio. Mas aqui está o detalhe que pouca gente não nota. Esse número pode chegar à casa de 100 bilhões de reais. A carteira inteira elegível do banco. E o mais curioso para o Banco do Brasil não é uma má notícia. É, na verdade, uma das maiores apostas do banco para melhorar os seus futuros balanços. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo de renegociação do Banco do Brasil com o agro e entender talvez o efeito prático na ação como um todo e talvez aí analisando os gráficos, né, que a gente teve uma alta bem significativa do ativo depois de uma queda também muito forte para saber se há ou não espaço para algumas movimentações interessantes para nós tirarmos algum proveito. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações aqui importantes, incluindo o Banco do Brasil. Mas antes a gente vai entender, antes de analisar os gráficos, vamos entender basicamente o que aconteceu, tá? Para entender o contexto. O Banco do Brasil, como se você não sabe, mas para quem já sabe, é o banco que mais financia, né, o agronegócio, e o agro está passando por momentos difíceis, onde a gente tem uma taxa de inadimplência muito grande na comparação com os últimos anos. E talvez isso possa, com o futuro, né, com os piores momentos climáticos, principalmente com o Super El Niño, aí para o próximo ano, talvez, né, esse ano e 2026, a situação até pior. Por isso que a ideia foi criar esse programa, né? O governo criou esse programa para tentar uma renegociação com a água e, obviamente, o Banco do Brasil, sendo o maior financiador desse setor, está envolvido, né, com esses problemas deste financiamento. Então, basicamente, este contexto que a gente vem passando, e nós temos aí a CMP que foi passada, né, que está tentando ser tramitada para acelerar esse processo. O que aconteceu? O Banco do Brasil informou, né, que deu início nessa quarta-feira, dia 26 do hoje, do 26 do 8, a renegociação de dívidas rurais no termo da medida provisória número 1376 da publicação em 15 de 7 de 2026. As contratações começaram mais de 40 dias após a publicação. A demora se deveu a uma regulamentação complementar, portaria do Tesouro e ajuste na aplicação das regras. O Banco do Brasil é o maior credor do agronegócio brasileiro e aposta nessa MP como, né, um vetor de melhora das provisões da carteira rural, que traz um peso, obviamente, para o seu balanço, né, porque ela tem que separar, né, essa inadimplência no seu balanço para uma melhoria. Se caso alguém do agro, né, envolvido numa empresa do agro, peça dinheiro emprestado, não pague, ela tem que ter uma provisão separada para isso, né? Então traz um peso importante para o seu balanço. Para o seu balanço. A estrutura da operação, ponto crítico. O alcance da MP é até basicamente 100 bilhões de reais em débitos de produtores afetados por adversidades climáticas ou de mercados entre 2019 e 2025. A carteira potencial elegível do BB passa os 100 bilhões de reais. A expectativa do banco é renegociar pelo menos 30 bilhões com taxas controladas. As condições para esses produtores serão de juros entre 5% a 12% ao ano e o prazo de 10 anos para o pagamento, com 2 anos de carência. Requisitos de acesso, né? Perda de no mínimo 30% das suas safras entre 2019 e 2025, por razões climáticas ou de mercado. Vale para para agricultores familiares, cooperativas e médio e grande porte e grandes produtores. Custo para o Tesouro estimado na casa de 3,6 bilhões de reais por ano, com a participação da União, o Fundo Garantidor. Então já temos aqui alguém para custear. A MP 1376, o que ela faz e o porquê importa, né? O que seria interessante. A MP autoriza linha de crédito especiais para composição de dívidas líquidas ou amortização do crédito rural e cédulas do produtor rural. Não é perdão de dívida, é reestruturação com desconto de juros e alongamento de prazo, criando condições para o produtor voltar a pagar. Para o Banco do Brasil, o efeito prático é frear a inadimplência do agro e melhora na qualidade da carteira, reduzindo execuções e lhe dando capacidade de crédito. Regulamentação ainda em curso. A MP tramita no Congresso, né? E depende da portaria do Tesouro para operacionalização plena. Por isso, as contratações começam só agora, porque, que nem foi dito ali, ela teria sido publicada no dia 15 de 7 de 2026 e só começou
agora a ser contaminada, né, as contratações. A cronologia dos fatos, né, então 15/7 nós tivemos a publicação, o governo estima, né, alcançar 100 bilhões em débitos. Dia 21/7 o Banco do Brasil avalia a MP como positiva para o setor produtivo. Dia 22/7 o BB diz que aguarda a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e que ainda não é possível estimar o impacto para indicadores financeiros. 23/7 BTG, que tem análise, vê MP como positiva para o Banco do Brasil, mas com impacto de deve levar tempo, né? Obviamente, uma reestruturação desse tamanho pode levar um tempo, tá? Que é uma boa análise. O BB informa que espera negociar ali no dia 13/8, espera negociar pelo menos 30 bi de reais. Carteira elegível passa, né? Então eles esperam negociar 30 bi, mas aí a carteira potencial seria a casa de 100 bi de reais. Dia 24/8, as operações travadas, apenas uma renegociação registrada no Banco Globo Rural. Então aí, ó, nos bancos. Então apenas uma renegociação foi registrada no dia 24/8. O BB indica que o fato das renegociações inicia de fato as renegociações da MP, então dia 26/8, no caso, hoje. O impacto para o acionista, então obviamente vai começar esse processo de renegociação, talvez agora com uma maior força, por parte do Banco do Brasil. Isso pode trazer efeitos já nos próximos balanços do Banco do Brasil, tá? Então fique atento, né, para você que é investidor. E aí o impacto, obviamente, para o acionista é que a MP é estruturalmente positiva para a tese do Banco do Brasil e reduz o risco de crédito na maior carteira rural do país e pode sustentar provisões menores à frente. Mas o impacto é gradual, depende da adesão dos produtores, da regulamentação e do ritmo da contratação. O BTG reforça que os efeitos levam tempo. Leitura de mercado. O evento reduz a probabilidade de perdas maiores no agro, mas não é um gatilho de curto prazo. É melhora de qualidade de ativos e não de crescimento de receita. Então, tu melhora aquele ativo que já estava muito ruim, né? Tu já não tinha mais potencial de receber aquele dinheiro, tu melhora aí a situação para quem sabe receber lá na frente. Então, tu reativa essa galera que já não tinha jeito nenhum para receber. Tá, o contraponto, o programa também sinaliza estresse real no campo, inadimplência elevada, que segue como risco setorial. Ainda segue o risco setorial do agro, ainda, principalmente, né, agora que nós tivemos aí essa questão do super El Niño, talvez piore ainda mais esse setor do agro, principalmente a inadimplência, né? Afetando as safras, enfim, uma redução, e aí fique pior ainda. Então, esse programa vem na medida certa, talvez ele possa até se estender ou até abranger mais condições, porque a situação pode ficar pior. Riscos e pontos de atenção. Adesão, abaixo do esperado. Se os produtores não aderirem a um volume relevante, o efeito da inadimplência fica limitado. Então, obviamente, os produtores têm que querer negociar, senão não vai adiantar de nada. Regulamentação e tramitação. A MP precisa ser votada no Congresso em até 120 dias. Alterações no texto podem mudar as condições. Então, isso é importante, por mais que eles tenham começado esse processo de negociação, temos aí um ponto importante que pode ser mudado, conforme a votação no Congresso. O custo fiscal. O Tesouro arca com cerca de 3,6 bilhões ano, pressão sobre as contas públicas em ano eleitoral, então, obviamente, isso tem um ponto importante. Tá? Sinal de fragilidade. A necessidade do MP revela que parte relevante do agro brasileiro está endividada e com capacidade de pagamentos comprometidas. Execução operacional. Mais de 40 dias de atraso mostram complexidade na aplicação práticas das regras. Então aqui tem um ponto que é tocado também a questão do custo fiscal no ano eleitoral, tá? Eu acho que são os dois pontos que são mais relevantes aqui, né? Regulamentação e tramitação e o custo fiscal, né? O MP precisa ser votado ainda no Congresso, então 120 dias, então vai ter essa questão eleitoral, e eu não sei se seria possível a votação, enfim, pode ter uma pressão, né, sobre isso e a questão da pressão nos cofres, né, nas contas públicas no ano eleitoral. Então pode trazer um peso importante, talvez seja adiado para o próximo ano essa votação. É bem possível que isso aconteça. Conclusão objetiva. O início da renegociação pela MP 1376 é um marco operacional positivo para o Banco do Brasil. Não deixa de ser positivo. O banco começa a converter um passivo rural problemático em crédito reestruturado com juros controlados, o que tende a frear a inadimplência e estabilizar provisões no médio prazo. A expectativa de renegociar ao menos 30 bilhões de uma carteira elegível de 100. Tá? Seria 30% dessa carteira, né? Da escala medida.
Para o acionista, a melhora da qualidade dos ativos não é gatilho de curto prazo, isso é importante. O desfecho depende de três variáveis: adesão dos produtores, regulamentação final da MP e o comportamento da inadimplência do agro nos próximos trimestres. O Banco do Brasil segue mais como tese de defensiva e dividendos do que crescimento. Então, isso foi basicamente o que aconteceu, tá? No Banco do Brasil e principalmente com essa questão do agro. Ela segue, sim, obviamente, essa lógica de uma expectativa melhor, tá? Do que a gente já tem. Então, é um ponto importante para ser analisado e, quem sabe, uma melhora. Aqui também bate num ponto importante, né? Que é comentado, que é o comportamento nos próximos, da inadimplência nos próximos trimestres. Se a gente fizer uma análise um pouquinho mais macro e contar com esse cenário climático que teremos futuro, talvez a situação do crédito e a inadimplência piorem. Então, por mais que tenhamos SMP facilitando o crédito, talvez não seja suficiente para controlar o futuro, né, sobre o crédito e a inadimplência sobre ele. E aqui, graficamente, falando aí sobre a ação, nós tínhamos, né, um histórico melhor, tá? Que foi quando saiu essa questão da inadimplência do agro, piorou. Nós tivemos essa porrada muito forte. Batemos ali a mínima em R$ 18, tá? Até bem nessa região aqui de suporte, né, entre 17 e R$ 18. Ela reage, volta a flertar com a máxima histórica ali na casa dos 27. Aí o Banco do Brasil retorna novamente para a região dos 17. Isso pode estar dentro de uma parte ou uma tentativa de uma grande consolidação no longo prazo, né? Tá? Uma grande consolidação no longo prazo. Isso é um ponto importante. Então, podemos estar num processo de uma grande consolidação. Então, para você que é investidor de longo prazo, a expectativa até o momento não seria um rompimento ou renovação da mínima ali abaixo dos 17, mas sim um comportamento lateral. Embora, obviamente, que o pagamento dos dividendos aqui dê uma compensada para quem é investidor de longo prazo. Já para quem pensa numa valorização, né, focada no crescimento, que já é algo mais complexo para o Banco do Brasil, graficamente também não está muito legal. A gente tem um mês aí de agosto se encaminhando para o final. A gente tem um candle muito forte na ponta vendedora, onde ele busca ali a mínima, né? Se for ver, ele chega, se a gente for pegar da máxima até a mínima, ele chega a cair quase 17% de queda no mês de agosto. Ele está retornando praticamente na metade, né? E com potencial talvez de retornar mais. E aí a gente traria para uma análise do gráfico semanal, onde ele bate numa região de suporte muito forte, ele corrige, ele rompe aí a sua resistência de curto prazo, que seria na casa do 18 com 19 com 16, rompe essa região e aparentemente tenta trabalhar aqui ou dar sinais de possivelmente retorno para casa dos 21. Se buscar essa região dos 21, a gente tem talvez uma hipótese interessante e talvez ele tentar fazer um topo e aí começaríamos a trabalhar até mesmo a partir do gráfico diário num cenário de congestão, tá? Pelo movimento de hoje que temos aqui, né, é um gráfico que ele nega, né, um rompimento para cima, começa a dar uma sinalização de fraqueza por parte dos compradores, mas também temos aqui 3 candles consecutivos de alta, é uma alta significativa de quase 8% sem respiro. Então, um momento de correção aqui neste período não seria nada ruim para um contexto de longo prazo para a gente continuar essa movimentação de alta. Então, eu acho que vale a pena pensar nesse cenário. O ponto é que para o longo prazo o Banco do Brasil ele fica assim um pouco inviável, tá? Por mais que tenha essa melhora e obviamente o mercado vai tentar exigir do Banco do Brasil um cenário melhor, mais agradável, com a melhora dos ativos, mas um grande ponto de interrogação para o futuro. Tá? Eu acho que o Banco do Brasil tem esse grande ponto de interrogação. Se nós tivermos uma grande adesão do agronegócio, talvez dê uma amenizada para o futuro, que a tendência é que piore essa questão da inadimplência com o que eu já comentei, acho que umas 3, 4 vezes aqui no vídeo, que é sobre a questão climática que a gente pode enfrentar, e aí uma escassez de grãos, enfim, aí o produtor rural teria este problema, né, esse prejuízo. Então, pode piorar essa questão da qualidade do crédito bastante para o Banco do Brasil. Então, para você que é investidor de longo prazo, acho que não vale a pena entrar agora. E talvez já pensaria em olhar com cuidado para o futuro para pensar em montar posições de proteção, caso tenha o Banco do Brasil, por conta desse movimento, tá? E que nem eu falei, para a gente ter uma melhora, no mínimo os próximos 2 balanços teria que ter uma evolução nesse crédito. Obviamente, se sair uma informação amanhã, que tivemos o Banco do Brasil solta uma informação que teve uma adesão em massa ao programa de reestruturação da dívida, obviamente que talvez o gráfico, né, o Banco do Brasil evolua muito forte, suba, sei lá, 2, 3%,
porque aí o mercado já está entendendo que tu já tem um movimento significativo, essa melhora vai acontecer mais rápido, talvez, do que o esperado, e óbvio, o mercado vai tentar se adaptar, se precificar a esse novo cenário de melhora da qualidade do crédito nesse sentido, tá? Então é um ponto de atenção. Mas que nem eu falei, tecnicamente, para entrar agora tanto no longo, médio, no curto prazo não vale muito a pena. Acho que eu pensaria assim nessa ideia de uma movimentação um pouco mais lateral para o diário. Eu gostaria de ver processos corretivos para a gente tentar emendar com um pivô de alta para buscar lá a região dos 21. Caso isso aconteça, né, do ponto atual até a região dos 21, nós teríamos quase 10% de alta. É possível, tá? E até pensando num cenário de correção, se for traçar aqui, no preço, a correção mais aguardada seria na busca dessa região aqui, tá? Dessa região dos 18, onde ele veio testar, aí que basicamente esse rompimento seria nos 18,40. Obviamente que é mais complexo, é mais difícil, talvez, e ficaria feio visualmente, né, esse movimento, porque ele voltou quase mais da metade, né, do valor dessa alta, não ficaria muito legal. O ideal é que trabalhasse aqui em torno dessa região dos 18,90 para tentar retomar a sua movimentação de alta. No intradia, até o Banco do Brasil ensaiou a possibilidade aqui de um rompimento para baixo, né? Ele botou uma barra muito feia aqui logo nos primeiras horas ali do pregão. Então, uma barra muito feia, rompeu a mínima, sinalizando uma possível correção e acabou não indo. E agora ele fecha, né, com uma expectativa até de um possível pivô de alta, demonstrando uma continuidade, embora o candle do diário seja feio, mas é que ele dá uma flertada com a continuidade de uma movimentação de alta, e pode ser interessante, pode ser que ele tente buscar essa região dos 20, tá? Testar essa média de 200 períodos aqui e tenta buscar essa região dos 20 ali, 19,95 para ser específico, mas tem essa possibilidade, tá? Essa possibilidade. Até aqui no 60 ele fecha com um fundo significativo. Embora não seja muito compacto com essa movimentação de alta, obviamente, tá? Mas ele tenta flertar com fundo, ele defende, até se a gente for se agarrar em algo de curto prazo, ele defende aqui essa região, tá nos 19,41, 19,39, defende, faz um fundo e tenta se projetar aí no final do pregão para quem sabe flertar com um rompimento. Temos essa média de 200 aqui no 60 para atrapalhar, obviamente, o andamento, mas ele flerta com a possibilidade. Então, o rompimento da máxima desse candle do 60 pode significar aí amanhã uma movimentação de alta significativa. Então, ponto de atenção, acho que para o day trade pode ser que surja alguma coisa, para longo prazo é ponto de atenção, para médio prazo fora, e gráfico diário ali esperaria uma correção para fazer sentido, que embora o intradia, até o momento aqui, não dá sinalização de uma correção mais profunda. Se nós tivéssemos um pivô de baixa, talvez essa sinalização seria mais interessante. Mas no momento, não é isso que realmente atrai. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente entendeu um pouquinho sobre MP e todo esse processo que está acontecendo e a expectativa que se tem de uma melhora, embora o futuro seja meio complexo, mas uma melhora ali no médio prazo para o Banco do Brasil, melhora dos seus ativos e quem sabe uma evolução para lá, voltar o Banco do Brasil a crescer nesse sentido. Antes de eu terminar o vídeo, não esquece, né, de curtir, compartilhar, inscrever no canal para que eu continue trazendo informações aqui interessantes do Banco do Brasil aqui para vocês. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!